sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Tendo a arca para a minha casa. Segundo de Samuel, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Quem crê que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite? Amém? Glórias a Deus. Eu também creio, porque Deus já começou a ministrar desde o momento que o pastor nos convidou a estarmos aqui. Quero deixar a esposa do pastor, tá ali, ela não conhece a gente, né? A esposa pastora, mas eu quero pedir à pastora que mande um abraço ao pastor Renan, e quando ele voltar de viagem, eu encontrei com ele há algumas semanas atrás na convenção ali, é uma bênção. Glória a Deus. E eu quero dizer que não é vocês, eu ouvi isso e eu achei bom, né? A gente tem que guardar coisa boa, né, pastor Fernando, no coração. Como o pastor disse, eu pego isso para mim, não são vocês que estão tendo o privilégio de me receber, mas eu que estou tendo o privilégio de pregar a palavra para vocês esta noite, amém? Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, quantos encontraram? Amém? Está dizendo assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Então disseram a Davi, eles foram até Davi e disseram o que estava acontecendo. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que tem por causa da arca de Deus, aleluia. Eu vou repetir de novo, você vai levantar a mão, porque essa é uma palavra profética nesta campanha para a sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, levanta a sua mão direita para o céu. O Senhor abençoou a casa de cada um destes que fazem parte desta igreja, aleluia. E tudo que vocês têm por causa da arca do Senhor, aleluia. Eu creio nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Querido e amado Deus, estamos aqui para te agradecer por esses testemunhos que eu e os irmãos pudemos ouvir nesta noite. Te agradeço pelos que passaram as 8 semanas anteriores dando os testemunhos. E eu já te agradeço pela fé, porque eu tenho plena convicção
que testemunhos até a última semana fluirão, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Senhor, o mesmo Deus de Obed-Edom, o mesmo Deus de Abinadab, o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Davi, é o Deus dessa igreja, e Ele está aqui neste lugar. Senhor nosso Pai, te entregamos agora a tua palavra que acabamos de ler. Ela é tua, mas eu tenho plena certeza que quando nós damos louvores a ti e te adoramos, o Senhor tem prazer de enviar os anjos com bandejas a servir o povo do Senhor, e nesta noite não será diferente. Sirva o povo do Senhor nesta noite com as bênçãos que eles estão clamando, depositando na caixa de oração através dos pedidos, em nome de Jesus. Honra a fé dos líderes desta igreja, honra a fé do povo desta igreja, honra a fé do pastor Fernando. Senhor, honra a nossa fé nesta noite por causa da tua presença, aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Que o povo de Deus que está sem a Bíblia na mão e pode aplaudir ao Senhor, aplauda nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres com a palavra de Deus nesta noite. Eu gosto de pregar em tema, gosto de ser fiel ao tema, trazendo a arca à minha casa, levando a arca à casa de Obed-Edom, levando a arca aonde Deus quer que ela seja levada. Mas antes de nós chegarmos propriamente dito neste texto, queridos e amados irmãos, do capítulo de número 6, aqui, do segundo livro de Samuel, nós precisamos de entender que este texto, que esta história está inserida na época dos reis de Israel. E aqui está em voga, está nos trazendo alusão ao rei chamado Davi. Nós precisamos de entender que há aqui um período antes de Davi, de transição, que saem do período dos juízes. E nós sabemos muito bem que foi um período pelo qual, quando eles estavam, havia obediência. Quando morriam, havia desobediência. E aí, quando Deus levanta o profeta Samuel e tornou-se também sacerdote, nós entendemos, e juiz, ele então pôde, através do clamor do povo, orar a Deus, porque o povo pediu um rei, olhava para os povos vizinhos, e ele então foi levantado por Deus a ungir a Davi. É claro que em tudo isso houve uma espera, e nós podemos entender que neste período de transição Saul está, depois vem a Davi. Mas entre os reis que sobem ao reinado, do lado do rei, nós entendemos que existem líderes religiosos. E os líderes religiosos daquela época eram os sacerdotes. E nós, quando olhamos para a palavra do Senhor e falamos de arca, nós precisamos lembrar do sacerdote chamado Eli, Ofni e Finéias, que foram os seus filhos. A arca de Deus estava em Siló. Ela havia vindo daquele período que nós sabemos muito anteriormente, que é o período que Deus levanta Moisés e levanta o tabernáculo, que era a casa de Deus móvel, a igreja de Deus móvel. Quando Deus mandava parar, o tabernáculo era construído, ele estava todo guardado, as suas peles, né, as suas colunas, todos os utensílios, porque eles andavam como nômades no deserto. Quando Deus mandava parar, ali parava, construía toda a casa de Deus chamada tabernáculo, e a arca do Senhor estava ali, porque Deus deu a Moisés os moldes, como seria cada utensílio da sua casa. Posteriormente nós sabemos que essa arca estava dentro do templo, pelo qual Salomão teve o privilégio de levantar, de construir com a sua grande suntuosidade. Mas quando nós, nesta noite, falamos da adoração de reis, nós lembramos também da arca, porque nós entendemos e sabemos que a Bíblia nos dá essa alusão, que a arca nos mostra que é o símbolo da presença de Deus, aleluia. Presença de Deus estando, pode ter certeza, querido e amado irmão, Deus vai salvar o seu marido, Deus vai salvar a sua esposa, Deus vai libertar os seus filhos, Deus vai libertar o seu parente. Aonde a presença de Deus passa e ela fica e permanece, há alguma transformação para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eli estava cuidando da arca. Sabemos muito bem que muito nos traz uma grande tristeza no coração quando lembramos de Eli, por saber que Eli, depois tornou-se velho, ele
deixou passar muitas coisas em relação aos seus filhos que ministravam, que prostituíam a porta da tenda. E diz a palavra do Senhor que quando a arca de Deus, que era tomada de Siló, que era o centro onde estava o sacerdote ali, e ela seguia acompanhando o exército de Israel, aonde eles batalhavam. E se Deus estava no meio deles e eles santificando, é claro, a começar da casa sacerdotal, que era aqueles que buscavam a Deus pelo povo, Deus dava a batalha, Deus entregava a batalha nas mãos dos soldados de Israel. Você já parou para pensar, amados, que Israel não precisava de grande número? Você lembra da história de Gideão, não é verdade? 32 mil, Deus por 300, com mais um que era Gideão, deu a vitória para a honra e para a glória do seu nome por causa da sua presença. Amém? E a arca, ainda mais a arca, aonde ela chegava com os sacerdotes, né, os líderes religiosos, e com o exército, Deus entregava a vitória. Mas naquele dia, por singular, que a palavra de Deus nos mostra, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, Eli já estava velho, pegaram a arca e por causa da vida que eles não tinham na presença de Deus, que era uma vida totalmente desregrada, pecaminosa, eles achavam, e também os soldados de Israel, que quando eles chegassem ali para batalhar contra os filisteus, Deus entregaria a vitória nas mãos deles. Eles foram para a guerra, foram batalhar, todo convicto nos seus corações, que eles mais uma vez alcançariam uma vitória. E quando chegou ali, por isso, amado e querido irmão, se você quer a presença de Deus, se prepara também para renunciar a certas coisas na sua vida. Se você quer que Deus opera, comece a buscar a presença de Deus para a sua vida primeiramente, para que Deus alcance os objetivos que você queira. Deus não vai operar de qualquer maneira que a nossa vida esteja. Por isso vamos nos preparar para Deus poder operar coisas maravilhosas e grandes na nossa vida e na nossa família. E aí diz a palavra que quando eles chegaram na batalha, o que aconteceu? Chegaram na batalha e por causa da vida dos sacerdotes totalmente em pecado, eles perderam a batalha. Ofni e Finéias morreram ao fio da espada. Eli, quando soube da notícia, caiu e morreu. E diz a palavra que uma das filhas, ou uma das mulheres, que era de um dos dois filhos, quando ela ouviu falar, ela tirou a criança nasceu antes da hora e colocou em cabode. Nós já ouvimos muitas pregações sobre isso, que quer dizer, a glória de Israel se foi, esvaziou a glória de Israel. A glória de Israel não está mais em Israel. E aí os filisteus, olha para você entender o que a arca de Deus é, como a presença de Deus ela é preciosa para a nossa vida, foi tomada pelos filisteus. E eu até escrevi algo aqui, por que os filisteus tomaram a arca de Israel? Eles queriam tanto batalhar contra Israel para tomar esta arca, essa presença de Deus em Israel. Por quê? Porque eles queriam enfraquecer Israel. Israel sem a arca, eles eram fracos, eles eram presas fáceis. Segunda coisa, por que eles queriam tomar a arca? Porque eles não queriam servir Israel. Se a presença de Deus não estivesse com Israel, o que aconteceria? Israel subjugaria. E se a presença de Deus estivesse com Israel, eles perderiam a batalha. Você lê num texto do capítulo de número 6 de Samuel, você vai entender muito bem isso, que eles, antes de ir para a batalha, já começam entre eles a conversar e a falar como que Israel, com a presença de Deus, a arca no meio deles, fazia com que todos os inimigos derretessem os seus corações com medo. E aí, amados, por causa do pecado de Ofni e Finéias, Israel perde a arca. Eles levam a arca para a casa de Dagon, seu Deus, a estátua. Nós bem sabemos que todas as vezes que os líderes, sacerdotes dos filisteus chegavam, Dagon estava caído, prostrado diante da presença de Deus, porque nesta noite levanta a sua mão para dar um glória para Deus aí agora, diante do nosso Deus. Todos os deuses têm que se render, os demônios têm que se render, as enfermidades têm que se render, diante do nosso Deus, nada pode estar em pé, tem que se render. E diz a palavra ainda mais, que naquele dia, se nós não queremos fazer isso aqui, todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar que quem é Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Pai deu para o Filho um nome que é sobre todo nome. Querido, eu quero profetizar na tua vida, que se a presença de Jesus estiver na tua casa, todos os demônios vão ter que falar, Jesus é o Senhor deste lugar e comanda este lugar. Aleluia! E aí, amados,
O que aconteceu? A presença de Deus era tão forte que o reino dos filisteus começou a ser tomado por tumores. Tumores nos príncipes, nos reis dos filisteus, nos filhos. E eles começaram a temer, começaram a ficar desesperados. Nós precisamos tirar logo essa arca daqui. Essa presença de Deus está acabando com o nosso povo, está pondo tumores no nosso povo. Tumor ali é sinônimo de câncer. Câncer no nosso povo. Não é, o nosso povo está perecendo, eles estão morrendo. Vamos arrancar essa arca daqui logo, vamos tirar essa arca daqui. Eles pegaram, você vai entender daqui a pouco que eu vou dizer aqui. Pegaram um carro com bois e mandaram com uma caixa, um cofre, lá está dizendo no texto, e fizeram, segundo o número de todos os seus reis, tumores de ouro, colocaram dentro daquele cofre para poder presentear os israelitas, e a arca de Deus em cima daquele carro de boi, podemos dizer assim, e adentrar a casa de Israel, adentrar ao reino de Israel. E agora, novamente, o que acontece? A arca, a presença de Deus, ela volta para Israel. A palavra do Senhor nos fala, queridos e amados irmãos, que no capítulo de número 5 de 2 Samuel, depois de acontecer tudo isso, Davi, ele é unânime eleito a rei. E essa arca, quando volta para Israel, ela é colocada na casa de um outro levita, chamado Abinadab. A palavra do Senhor fala que ela fica 20 anos na casa de Abinadab. É o que a história aqui nos conta, lá em Crônicas também fala sobre isso. Está 20 anos na casa de Abinadab. E Davi, ele vem, não é depois que Saul morre na guerra, ele vem e no passar dos dias, dos meses, dos anos, por causa das suas conquistas, por causa da sua espontaneidade diante de Deus, por causa da sua expressão como homem de Deus, todo Israel começa a ver, esse realmente vai ser o nosso rei, ele é campeão, ele é cheio de Deus, ele é cheio da graça de Deus. E eles unânimes elegem Davi e ungem a ele como rei sobre Israel. E agora Davi, com seu coração, que nós sabemos muito bem, o coração de um adorador, de um levita, coração de um músico, coração de um servo, Davi, ele lembra, olha, que nos deu a vitória foi a presença de Deus em todas as nossas batalhas. Aonde está a arca? A arca está na casa de Abinadab. E Davi, então, no seu coração propõe, eu preciso de trazê-la para Jerusalém, para a capital, para o lugar onde o rei está sentado. A presença de Deus também deve ser estabelecida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz a palavra, queridos e amados irmãos, que Davi propõe no seu coração, está no texto agora, que nós acabamos de ler. Propõe no seu coração ir até a casa de Abinadab e pegar esta arca e trazê-la para o seu reinado, para a cidade de Jerusalém. Eu não sei se os irmãos já ouviram, ou pesquisaram. Não era muito comum, e nós sabemos muito bem que a palavra de Deus nos diz em Números capítulo 4, de 1 a 15, que foi dado ordem por Moisés aos filhos de Coate, que eram filhos dos levitas, para que ele assumisse a responsabilidade de tomar conta dos utensílios que estavam dentro do tabernáculo, da casa do Senhor. E uma das coisas importantes que ele devia dobrar muito bem dobrado, aquelas cortinas, ele devia guardar com muito zelo a pia, o altar, não é, os utensílios, tudo ali com muito zelo, né, as facas, tudo com muito zelo. Ele deveria tomar cuidado com a sua casa. E outra coisa interessante, ele deveria tomar o zelo ainda muito maior pela arca, que era a presença de Deus. Mas, amados, essa arca, presta atenção, a presença de Deus, ela não deve ser conduzida de qualquer maneira. Por isso que Deus deu ordem a Coate e deu ordem a Moisés que quando construísse a arca não poderia ser tocada de qualquer maneira, ela não poderia ser manuseada pelas mãos humanas, pela fragilidade e pela incapacidade que o homem tem de achar que a glória de Deus pertence a ele. Aleluia, glórias ao Senhor. Por isso que quando a arca estava pronta, foram colocadas 2 argolas, uma na frente, outra atrás, de cada lado, e feito varas para que pudessem passar as varas, porque as mãos humanas e pecaminosas não podiam tocar na arca, na presença de Deus. E eles passavam aquelas varas
e pegavam os sacerdotes, um na frente, outra atrás, um na frente, outra atrás, e conduziam por onde deveria ser conduzida a arca. Ou seja, o que nos dá a entender, irmãos, que deveria ser feito com muito zelo, com muito temor, com muita responsabilidade, debaixo de uma ordem pelo qual Deus deu. Agora, voltando para o texto, por que eu estou levando lá em Números e voltando? Porque quando Deus dá ordem de alguma coisa e nós achamos que nós podemos criar, fazer da nossa forma, que Deus tem que operar assim, operar assado, que Deus se resume a uma caixinha de fósforo, se resume a nossa imaginação e tem que fazer da nossa forma, nós estamos completamente enganados. Melhor é obedecer do que nós sacrificarmos. Deus quer obediência da nossa parte e não quer sacrifício, porque Ele vai operar nas causas impossíveis dessa igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí, amados, responsabilidade de Coate e dos levitas era carregar a arca com as varas, sem tocar na caixa, não poderiam tocar na caixa. E agora, presta atenção, o que foi feito? Os filisteus, quando levavam seus deuses, eles construíam carros, colocavam bois e puxavam as suas imagens em cima desses carros. Agora Israel, por causa de tudo aquilo que os povos vizinhos sempre tentava influenciar, e aí Deus está me dando uma palavra que não está no meu sermão. Não vamos deixar o mundo nos influenciar, não vamos trazer o modismo do mundo para a nossa vida, porque o que Deus tem é fresco, é novo, é renovado. O que Deus tem sempre é coisa boa, coisa nova. O músico não precisa ir no mundo buscar melodia, o obreiro não precisa de buscar lá na internet, não precisa de colar sermão de ninguém, o crente não precisa imitar ninguém. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de coisas novas e poderosas. E aí, amados, o povo tentou imitar, fez um carro novo, colocou bois na frente e colocaram uma arca em cima. Não está no texto, mas já pensou, irmão, que falta de temor e responsabilidade de conduzir a arca em cima de um carro? Deus não quer que a presença dele, pastores, obreiros, pastoras, membros dessa igreja, amigos, sejam conduzidos de qualquer maneira na nossa vida. Já parou para pensar? Deus não quer aquela... É claro que em certas ocasiões, dependendo de você estar, Deus abençoa essa comida, amém? Glória a Deus. Mas se você tem a disponibilidade de orar com a sua família ali, quando assenta no domingo, oreva dia, e fazer aquela oração de agradecimento, faça. Não faça correndo por causa do alimento. A presença de Deus é uma coisa santa, é uma coisa que deve ser reverenciada, que deve ser temida. E o povo carregava a presença, a arca de Deus, de qualquer maneira, colocando num carro. Creio eu, não está na Bíblia, talvez foi até permissão de Deus, por causa do desleixo, do desmazelo do povo em conduzir a arca, assemelhando aos filisteus em cima de um carro, talvez passou num buraco, e aí talvez, não está no texto, é uma coisa minha que eu estou conjecturando. Deus naquela hora falou, vai passar no buraco, e para mostrar para eles que a minha presença não deve ser levada de qualquer maneira para a casa deles, eu vou fazer essa arca cair. Quem tocar, eu vou mostrar que a minha presença não deve ser conduzida de qualquer maneira. Eu tenho certeza que alguém vai tentar tocar e esse vai morrer. Aí aconteceu com esse homem chamado Uzá. A arca, os bois tropeçaram, né? O carro ali deu um balançar e a arca, quando ia caindo, Uzá meteu a mão na arca e ele foi morto pelas mãos de Deus que foram estendidas sobre ele. E aí Davi entristeceu, Davi queixou, e ele pensou no seu coração, olha, agora não é a hora ainda da arca chegar na minha casa. Não é a hora da arca descer para minha casa. Eu preciso de deixar essa arca em algum lugar. A palavra do Senhor aqui nos fala, queridos e amados irmãos, que existia um lugar, uma planície. E essa planície que estava a casa deste homem chamado Obed-Edom, logo naquele lugar, ele morava naquele lugar. Em uma planície, a palavra de Deus fala que era um geteu, não é? Da tribo levítica. E existia uma cidade ali chamada, eu vou dar o nome para os queridos e amados irmãos, chamado Gat-Rimon, na eira de Quidom, que está aqui na Bíblia. E diz a palavra do Senhor que ele morava naquela casa e ele era um levita também. Olha para você ver, queridos, que nós precisamos de entender que Deus tem os seus propósitos, os seus meios.
E quando Davi fica sabendo que ali tem um sacerdote, um levita, ele fala, é neste lugar que eu vou deixar a arca do Senhor. E quando a arca adentra a casa de Obed-edom e toda a sua família, eu tenho plena certeza, a Bíblia não fala que por ele ser um levita, ele não tratou a arca do Senhor de qualquer maneira, ele não deixou lá no cantão empoeirando, mas ele deve ter tido um zelo naquele lugar onde foi deixado a arca, e por causa da presença maravilhosa, soberana, grande do nosso Deus, diz que em 3 meses Deus prosperou a vida deste homem como não havia prosperado. Deus abençoou a esposa, abençoou os filhos. A palavra está falando que em 3 meses aconteceu coisas extraordinárias na casa de Obed-edom, aleluia. E aí veio no meu coração, queridos e amados irmãos, perguntar nesta noite, e nós? O que nós somos em relação a esta presença de Deus? O que nós faríamos se a arca fosse colocada dentro da nossa casa? Com qual qualidade e temor nós trataríamos esta arca dentro da nossa casa? E Deus me deu uma pergunta, trazendo a arca para minha casa. Por que a arca deve estar na minha casa? Por quê? É a pergunta que vem no meu coração. E eu olhando para o texto, que é isso que tem que me trazer alusão, que eu tenho que me basear, senão eu vou ficar falando de coisa que não está na Bíblia. Por que, eu te pergunto, se você não entendeu ainda, que a arca foi colocada dentro da casa de Obed-edom? Por quê? Você sabe me explicar? Eu posso tentar te explicar que o Espírito Santo me falou. A arca foi colocada na casa de Obed-edom, porque Obed-edom era da descendência levítica. E nós sabemos que os levitas são uma tribo sacerdotal. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre quem eram os levitas, sendo uma tribo sacerdotal. Foi o próprio Moisés, que quando houve lá a construção do bezerro de ouro, no Êxodo capítulo 32, a tribo de Levi foi a única, a família de Levi, ou melhor, foi a única tribo a se levantar e a falar, Moisés, nós não vamos ficar aqui calados, nós vamos nos colocar do seu lado, porque nós sabemos que Deus está na sua vida e nós vamos te apoiar. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos te apoiar porque nós sabemos que a presença de Deus está com você. Glória a Deus! E aí Moisés, vendo tudo isso, olha que coisa interessante, irmãos. Moisés então levanta a tribo de Levi para ser uma tribo sacerdotal. Foi por causa disso, a partir disso aí. E aí quando eu olho para Obed-edom, irmãos, não é uma pessoa qualquer que a presença de Deus quer habitar. Não é uma pessoa relaxada, uma pessoa desmazelada, uma pessoa que não quer um compromisso com esse Deus que traz a sua presença e que manifesta de uma maneira sobrenatural na vida daquele que quer. Não é uma pessoa de qualquer maneira, mas Obed-edom, a arca só estava dentro da casa dele. Por quê? Porque ele era um levita, de uma tribo sacerdotal, ou seja, eu venho entender de uma maneira muito simples para você também entender. Se ele era um levita, se ele era de uma tribo sacerdotal, ele era um servo do Senhor, aleluia. E quando nós entendemos o que são os levitas sendo servos, os levitas sendo servos, eles estão ali para poder ministrar, para poder ajudar, para poder fazer com que as pessoas necessitadas cheguem à presença de Deus. Ou seja, que eu venho entender porque que a presença de Deus foi colocada dentro da casa de Obed-edom, porque ele se colocou como servo, ele se colocou como um ministro às pessoas necessitadas. E você compreendendo comigo aqui, para nós podermos aplicar isso na nossa vida, porque que Deus quer que a arca dele vá lá para dentro da sua casa e faça um reboliço santo, porque ele sabe, aleluia, que você é um servo que não vai ficar calado. Quando Deus manifestar, você vai testemunhar, você vai falar, você vai ganhar almas e você vai dizer, sou o Senhor, é Deus na minha vida e na minha casa. Aleluia! Glória a Deus! Deus está escolhendo nesta noite levar a presença dele na sua casa, porque Deus te chamou, te arregimentou para você ser um servo dele que o adore em espírito e em verdade, aleluia. A palavra do Senhor nos fala em João 4:24, o Pai procura verdadeiros adoradores, aleluia. Irmãos, quem nós somos na realidade? O que nós estamos fazendo?
Qual a nossa qualidade? Vou só falar aqui para nós terminarmos. Nós entendemos que os levitas foram designados por Davi. Quando nós olhamos tanto Crônicas como aqui em Samuel, foram designados por Davi, segundo a liderança de 3 homens, Asaf, Emã e Jedutum. Sabe para quê? Para que eles tivessem uma tarefa muito importante. Quando eles começassem, pastores, amados irmãos, a tocar os instrumentos, quando eles começassem a cantar com aquelas vozes que eu creio, imagino eu, afinadíssimas, eles começassem através da música a profetizar a presença de Deus sobre a vida das pessoas, aleluia. 1 de Crônicas 25:7 fala sobre isso, que eles eram mestres no que faziam. Ou seja, para ser mestre, a pessoa tem que estudar ou não tem, irmão? Tem que se dedicar ou não tem? Tem que se esmerar a ficar horas e horas se dedicando àquilo ou não tem? E eu te pergunto, quem nós somos? Como que nós estamos diante desta presença? Porque Deus nos escolheu para ser servos, mas é de uma maneira relaxada que Deus vai nos usar como ministros? Não, irmãos, Deus está nos salvando, por mais que somos falhos e imperfeitos. Sabe para quê? Para nós sermos ministros dedicados naquilo que Ele quer nos usar, aleluia. Se a presença de Deus vier para dentro da nossa casa, porque Ele nos chamou para ser seus servos, Ele quer que nós representemos a Ele na altura que Ele merece. Aliás, a Bíblia nos fala que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores, que Ele salva, que Ele cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. E aí eu te pergunto, se os levitas são exemplos para nós, por que que a arca de Deus, por que que a presença de Deus deve estar dentro da nossa casa? Se os levitas foram servos, ministros e profetizavam e se dedicavam a fundo para fazer o de melhor, por que que nós como servos temos que fazer nas horas que nos faltam as coisas do Senhor? Por que que nós temos que buscar ao Senhor nas horas que nos restam da noite, quando nós estamos cansados? Não, queridos e amados irmãos, se nós somos servos e queremos que essa glória esteja aqui dentro de nós, 24 horas, vamos estar no trabalho falando com Deus, vamos ter o nosso tempo para falar com Deus, vamos ter o nosso tempo para estar na casa do Senhor o adorando. Sabe por quê? Porque quanto mais oração, mais vai ser poder na sua vida. Quanto mais dedicação, mais Deus vai ter prazer de dentro da sua casa e na sua vida, porque você é templo do Espírito, para poder fazer, sabe o que? Derramar da sua presença na sua vida. Levanta a sua mão e adora ao nome do Senhor, aleluia. Exaltado seja o Senhor. O Salmo de número 1 é o salmo do servo que ama o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado o varão, não é? Que medita na lei do Senhor, o que, amados? De dia e de noite. E lá a diferença daquele que é servo. Está dizendo, não são assim os ímpios, porque os ímpios são como a palha que o vento espalha, mas o caminho do justo vai ser conhecido por Deus. E lá tem uma palavra muito linda que identifica a nossa vida. O ímpio vai passar, mas que identifica a vida daquele que tem a presença do Senhor e é servo. Lá está dizendo, e tudo que o servo do Senhor, porque guarda o mandamento, vive e não senta na roda dos escarnecedores. É diferente do ímpio. Lá está dizendo, olha que palavra linda, tudo que ele fizer prosperará. Levanta a tua mão da glória ao nome do Senhor. Isso é a presença de Deus ou não, irmão? Como que nós vamos prosperar e achar que o nosso intelecto vai prosperar? Não prospera. Nós vamos prosperar, sabe por quê? Porque a presença de Deus está na nossa vida. Se eu vou para o trabalho, a arca está dentro de mim. Se eu volto para casa, a arca está dentro de mim. Se eu vim para a igreja, a arca está dentro de mim. Se eu vou para as férias, a arca está dentro de mim. A presença de Deus, vá onde eu estou indo, levanta a mão e adora ao Senhor. Aleluia. Salmo 116, 12 e 14. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito? Que nós vamos dar ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, irmão? Que nós vamos retribuir a Deus por tudo que Ele tem feito por causa da sua presença na nossa vida, aleluia. Para terminarmos, por que que a arca de Deus deve estar na minha casa?
trazendo a arca para minha casa. Segunda pergunta: qual é o objetivo dela entrar na minha casa? Eu já entendi o porquê. Porque eu sou servo, porque eu me tornei servo, e Deus tem prazer de estar com seus servos. Amém? Vale um glória da igreja? Segunda coisa: qual é o objetivo dela estar na minha casa? Qual foi o objetivo de Davi olhar para a casa? Ele é um levita, não é? Obed-edom é um levita, vai ficar aqui, a arca na casa dele temporariamente. Ficou 3 meses. Por quê? Qual é o objetivo dela estar na minha casa? Qual é o objetivo de Deus em dar a permissão da presença dele estar na minha casa? Sabe qual é, irmão? Está aqui bem destacado para a nossa vida. Eu vou ler para você. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo que tem por causa da arca do Senhor, aleluia, tudo que tem por causa da arca do Senhor. Sabe qual é o objetivo de Deus ter feito com que a arca dele chegasse até Obed-edom? Por causa da família de Obed-edom. Sabe por que Deus talvez salva a esposa, ou salva o marido, ou salva o irmão da esposa, ou o irmão ou irmã, oreva um parente seu? É porque Deus já está focando lá do seu trono. Eu preciso de salvar alguém, porque aquela família precisa da minha presença dentro dela. A família é o alvo de Deus. Lá no princípio está dizendo que Deus fez o homem e a mulher, tornou-se os dois em uma só carne. Deus começou a constituir um casamento, uma união. E para constituir, para ser uma família perfeita, não é só um homem e a mulher e serem egoístas a vida toda e falar: nós não vamos ter filho, porque nós precisamos fazer a obra de Deus, trabalhar, né? Fazer overtime, part-time, enfim. Nós precisamos de construir os nossos sonhos, objetivos. E aonde estão os filhos, irmãos? Os filhos são a demonstração, primeiro, do amor que eu sinto por ela e que ela sente por mim. E segundo, a demonstração do que Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Aleluia! É plano de Deus a família não consistir só do homem e a mulher, mas ter os filhos também. Isto é uma família verdadeira. Dá um glória ao nome do Senhor aí, amém? Diz, segundo sociólogos, que as pessoas que estudam a sociedade, comportamento humano, que a família é a célula da sociedade. Agora eu pergunto para você: uma célula sozinha, ela tem condição de sobreviver? Não. Olha para o seu corpo aí, olha para o seu sangue. Quantos milhões de glóbulos brancos e vermelhos existem dentro do seu sangue? Quantos milhões de anticorpos tem dentro do seu corpo? É um só? Não. Mas se começar a morrer, a matar e ficar um sozinho, ele vai ter condição de se multiplicar? A célula, segundo os estudiosos, irmão, eu não sou médico não, mas eu estou falando de algo que eu já aprendi, que a gente escuta os noticiários, enfim. Irmãos, uma célula, ela precisa de estar o quê? Se multiplicando para que haja vida. Eu creio que Deus fez com que a arca chegasse dentro da casa de Obed-edom, porque aquela cidade precisava conhecer que Deus era na casa de Obed-edom e que eles precisavam também da presença de Deus para trazer prosperidade, para trazer salvação, para trazer mudança. Nesta noite te prepara, meu irmão. A presença de Deus vai entrar na sua casa, por quê? Porque Deus tem um objetivo. O objetivo da presença de Deus, de entrar na casa de Obed-edom, em nossa casa, é para trazer salvação. Glória a Deus, aleluia. Para salvar o marido, para salvar a esposa, para salvar o filho, para começar a alcançar os parentes, aleluia. Como a irmã testemunhou, que eu vou pegar o chavão da irmã aqui, testemunhou, Deus já está trabalhando na casa dela, por quê? Porque Deus salvou um, e daqui a pouco vai ter 2, 3, 4, vai salvar a família, as células vão multiplicar, e Deus vai alcançar o seu objetivo, levar a presença dele, para trazer bênção, mudança e prosperidade. Glória a Deus, aleluia. Contar um testemunho aqui, que não é meu, mas vou contar um testemunho. O pastor contou um testemunho para nós um dia atrás aí, numa campanha que nós estávamos fazendo, que a irmã dele tinha um casamento normal, e no passar dos dias, o marido chegou e falou assim: eu não quero mais viver com você. Saiu de casa, foi embora.
Mas esta irmã desse determinado pastor falou: olha aí, fulano, que era o pastor, fulano saiu de casa. E ele falou: olha, ora, não desista, ora. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, esse homem saía para a rua, bebia, se embriagava, prostituía e voltava para casa. E a família toda cristã, os irmãos, as irmãs, o pastor que fazia parte da família, sempre quando ela ligava para o pastor falava: fica firme, desiste não, vai divorciar, fica firme, Jesus vai fazer a obra. Passaram-se 10 anos, aquela irmã aguentando tudo aquilo, 10 anos. Vendo o marido se embriagar, chegando em casa brigando com ela, fazendo maus negócios. E o homem era próspero, era bem. Depois que começou essa vida desregrada, começou a perder tudo. Começou a andar com carro velho, começou a envelhecer a pele, começou a fumar. 10 anos passaram, 10 anos passaram. E ela chegou um dia para esse pastor e falou: meu irmão, eu não estou aguentando mais, eu acho que eu vou desistir. O pastor falou: agora você vai desistir, continua orando, continua orando. Em um determinado dia, irmãos, quando esta irmã está orando, ela vê o marido entrando dentro da igreja. E lá naquele dia, aquele marido aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E aí, irmão, você está dando glória aí, daqui a pouco você vai começar a rir. E aí, quando aquela mulher olha para o marido, ao invés dela ficar alegre, ela começa a ficar triste. Porque ela fala assim: poxa vida, meu marido agora está andando de carro velho. Ela começou a olhar: meu marido está andando de carro velho. Olha, meu marido está todo comido pelo pecado. Eu não quero esse homem não. Eu não quero esse homem mais não. E ela foi e falou com o irmão dela, que pegava conselho, que é pastor. Aí ele falou: não, que isso? Jesus vai fazer obra, Jesus vai abençoar. Fica firme, Jesus vai fazer obra, Jesus vai trabalhar na vida deste homem. E aí, irmão, aquele homem começou a crescer, aquele homem começou a buscar o Senhor. E aí Deus começou a trazer tudo de volta. Deus começou a prosperar aquele homem mudou na vida financeira, começou a tratá-la bem dentro de casa, tratar os filhos bem, aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado na vida daquela família. Fica firme, querido, querida, porque Deus vai fazer uma obra na sua vida, na sua casa, vai salvar a sua casa e vai libertar a sua casa para a honra e para a glória do nome do Senhor. Trazendo a arca, ou a presente de Deus para a nossa casa. Primeiro, porque Deus nos chama para ser os seus servos. Nós somos os seus servos. Nós somos representantes e vamos falar que esta glória, testemunhar, está na nossa vida fazendo a diferença. É para isso que a presença de Deus entra na nossa vida. Segundo, porque Deus ama a família. Leia depois na sua casa o Salmo de número 128, é o Salmo do exemplo da família. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aleluia. Lá está dizendo que quando ele chega à mesa, vai ver a mulher assentada como fruto das oliveiras e os filhos ali assentados. Irmão, fica firme, porque Deus tem um propósito para a sua família, aleluia. Sabe por quê? E aí eu vim entender, amados irmãos pastores, o porquê que Deus abençoou a casa de Obed-edom, fez esta casa prosperar, tudo que ele tinha por causa da arca do Senhor. E eu vim entender, porque a promessa não foi feita para Davi, a promessa não foi feita para Obed-edom, mas essa promessa foi feita lá no capítulo de número 12 de Gênesis. Deus virou para um homem chamado Abrão, que depois tornou-se Abraão, e diz a palavra do Senhor que Deus chegou, chamou ele e falou com ele: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, aleluia. E em ti, aleluia, eu trarei uma grande bênção, vou exaltar o teu nome. E olha que coisa tremenda no versículo 3. Como que me mostra e mostra para você que esta promessa que chegou até Obed-edom, que está chegando chegou nas famílias de Israel e chega até nós, foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E nós precisamos de louvar a Deus pela vida de Abraão, porque Deus disse assim, depois falou: vou engrandecer o teu nome, eu vou te prosperar, eu vou te fazer grande nas nações. Quem tentar te amaldiçoar, eles que vão ser amaldiçoados, porque eu vou te abençoar. Mas Abraão, esta bênção que eu tenho na sua vida vai chegar até todas as famílias da terra, aleluia, aleluia.
Sabe por que a presença de Deus, Deus tem prazer de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa? Porque Deus trouxe a presença dele para dentro da casa de Abraão primeiramente, aleluia. Glória a Deus. Se Abraão foi abençoado e a Bíblia fala que ele é o pai da fé, como os demais, essa bênção também é para a sua vida, querido Glória a amado irmão. Deus, aleluia. Olha a igreja do Senhor, terminando aqui, olha para a igreja do Senhor. Sabe por que nós somos a igreja deste século 2013? Porque a promessa foi feita lá para Abraão. Sabe por que nós somos abençoados? Porque a promessa foi feita lá para Abraão. Por causa de um homem que tomou uma atitude de servir a Deus. Não é verdade? Tomou uma atitude de apresentar a Deus sacrifícios de louvor e uma posição diante de Deus. E não deixou os ídolos lá da casa dos seus pais entrar para dentro da sua casa. Mas ele decidiu, eu vou obedecer a Deus. Eu vou sair do lugar onde os meus pais estão. Eu vou obedecer essa voz que eu não conheço, essa presença, essa glória que eu não conheço, mas eu estou passando a conhecer agora, porque eu tenho certeza que Ele vai me levar para uma terra que mana leite e mel, que vai me dar um filho, não importando, que vai fazer da minha casa prosperar. Ele vai fazer a diferença. E diz a Bíblia que por causa da fé de Abraão, Deus não lhe imputou, mas colocou justiça na vida dele. E aí, amados, nós só temos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque esta presença, Deus disse que iria com a família de Abraão e abençoaria todas as famílias da terra. Aleluia. Eu quero lançar uma palavra profética aqui sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Se talvez você, querido, querida, não tenha a sua família salva, eu não estou falando família no âmbito de família, você, esposa ou esposo e filhos. Estou falando de família, pais, irmãos, tios, primos, sobrinhos. Estou falando nessa família abrangendo um denominador maior. Se a sua família ainda não foi abençoada, se prepara, porque a bênção da arca de Deus dentro da sua casa vai alcançar, vai influenciar a sua família, vai salvar a sua família. Meu amado, esse ano eu fiz 20 anos que eu conheço ao Senhor. Sabe o que Deus está fazendo dentro da minha família? Deus já começou a salvar parentes meus, e até meu pai já foi impactado pelo poder do nome do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, para terminar aqui eu quero te dizer uma coisa bem particular minha. Eu e a minha esposa que estamos ali, está sentada ali do lado da pastora, nós teríamos razões humanas, e muitas razões, para nós não servirmos ao Senhor. Sabe por quê? Falando de família, eu termino aqui. Porque eu e ela, nós viemos de lares, de famílias divididas. Os pais dela não vivem mais juntos. E os meus pais também não vivem mais juntos. Se nós olhássemos para o exemplo dentro das nossas casas, nós talvez não estaríamos casados até hoje. E esse ano nós fizemos 18 anos que nós somos casados. 18 anos. Deus prometeu a ela o dia, só contando um pequeno testemunho aqui, eu já termino. O dia que ela estava orando na casa de uma irmã, lá em Governador Valadares. Quem conhece Valadares aí, amém? É boa, né? Só que é muito quente, misericórdia, quero ir para lá não. Uma irmã usada por Deus, uma profetisa. Deus, ela buscando a Deus para vir para a América. E o sonho dela, comprar um carro e tal. Aquele sonho todo. E ela estava orando. Eu tinha começado a namorar com ela. Eu não era crente, ímpio, muito ímpio. Muitas coisas bárbaras havia feito. E aí aquela irmã teve uma visão. Tem uma visão. Aí ela, talvez pensando no coração dela, eu vou para a América, vou ganhar o visto. Falou uma visão de um rapaz do seu lado. E esse rapaz que está do seu lado está com um terno branco e uma Bíblia debaixo do braço. Não foi isso, meu amor? E ela talvez pensou, falou com ela, irmã Terezinha, ela vai ser crente, né?
maravilha, vai ser crente, vai servir a Deus comigo. Ele vai ser crente, mas não é só crente, ele vai ser um pregador da palavra, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E eu nem ainda era crente, irmão. Quando a presença de Deus está conosco, Deus nos faz contagiar as pessoas que estão ao nosso derredor, aleluia. E aí ela e a mãe dela me ganhou para Jesus, e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor, sou dela e sou de Jesus, e a glória seja dada ao nome do Senhor, amém, aleluia. Quero dizer a vocês, tem uma família abençoada, sou abençoado, preferi ser abençoado do que ter sucesso, amém. Talvez tem pessoas buscando sucesso, eu quero ser abençoado, eu não quero sucesso, eu quero que Jesus brilhe a cada dia mais, e que eu seja a luz do mundo como vocês também, aleluia, e que a minha família e a sua possa ser um referencial nesse mundo. Que nós só ouvimos falar de desastre, de filhos traindo pais, de pais traindo filhos, de divórcios, de traições. Irmão, eu profetizo nesta noite que esta arca, esta presença de Deus que está entrando ou que vai entrar na sua casa, vai te salvar para você ser servo, para você ser um ministro de Deus, para você ser um anunciador desta presença, desta glória, deste milagre de Deus na sua vida. E acima de tudo, esta presença de Deus vai entrar dentro da sua casa para salvar a sua família, para salvar você, para libertar os teus entes queridos, porque Deus quer que a presença dele mude completamente o ambiente dentro da sua casa. Você não está entendendo? Deus quer que a presença dele mude o ambiente dentro da sua casa. Onde tinha contenda vai ter paz, onde tinha guerra vai ter bonança, aonde tinha pobreza vai ter prosperidade, aonde tinha desastre não vai ter mais, aonde tinha desemprego vai ter comida no prato, vai ter água na mesa. Deus quer te abençoar e a sua família também. Aleluia. Quando eu estava ali, eu termino a minha mensagem aqui dizer uma coisa para vocês. Deus falou uma coisa no meu coração. Que Deus quer mudar a história de muitas pessoas aqui nesta noite. Aleluia. Chega de achar, querido, que aquela benção de Deus é só para o vizinho. A benção é só para o pastor Fernando, pastor Reiner. A benção de Deus é só para aquele irmãozinho cantando louvor. Não. Essa presença de Deus é para todos nós que estamos aqui nesta noite. E diz que Deus, olha o que chegou no ouvido de Davi. Davi propôs, terminando o texto, Davi deixou lá 3 meses, voltou para Jerusalém, talvez para recompor o coração, porque viu aquela tragédia na vida do filho de Abinadab, que era também um levita, um sacerdote, aquele engaste, aquela tristeza. Morreu um levita porque tocou na arca, porque trazia num carro de boi. A glória de Deus não deve ser conduzida de qualquer maneira. Vai ficar na casa de Obed-Edom, vamos deixar descansar lá, vamos voltar e recompor nossas forças. Quando Davi recompôs as suas forças, a sua emoção, se alegrou no coração para trazer a arca para Jerusalém definitivamente, chegou a notícia no ouvido de Davi: Davi, 3 meses passaram, você não sabe o que está acontecendo na casa de Obed-Edom. Fala comigo, meu senhor Davi, rei meu, está acontecendo um milagre na casa de Obed-Edom. Tudo que planta na casa de Obed-Edom multiplica ao extremo. Olha o que está acontecendo, salvação dos filhos de Obed-Edom. Sabe o que está acontecendo? Está uma paz na casa de Obed-Edom, que quem entra lá está vendo a presença de Deus e a mudança na vida dele. Irmãos, isso é fresco do céu para você. Se a presença de Deus estiver na sua casa, quem for te visitar vai ver algo diferente na sua vida e na sua casa. Quem trabalhar com você vai começar a ver que o seu comportamento é por causa da presença de Deus na sua vida. Deus quer nos prosperar. E você vai se colocar de pé nesta noite. Muito boa esta campanha, maravilhosa essa campanha. Por quê? Porque não há nada mais interessante e empolgante que nos traz maior euforia dentro de nós do que
Quando a presença de Deus entra na nossa vida e começa a tirar lágrimas de nós, aleluia, começa a nos dar línguas de fogo, começa a nos fazer arrepiar desta presença, começa a mudar aquilo que nós praticamos de errado e nos dá arrependimento dos nossos pecados, e nós começamos a pedir perdão para Deus, e Deus começa a sarar as nossas feridas. Aleluia. Primeira coisa, escuta bem, que Deus ministrou no meu coração, me fez lembrar ali. O Espírito de Deus falava assim comigo: meu filho, eu não te trouxe aqui na América para você ser rico, mas eu te trouxe aqui para poder forjar o teu caráter. E você está falando de mim, aleluia. Talvez muitos vão passar aqui nesse país, irmão, e não vão prosperar como sonhavam no Brasil antes de vir para cá. Mas uma coisa é inevitável: aqui Deus encontrou com você e você encontrou com Ele, aleluia. Oh, aleluia. E nesta noite Deus manda dizer: eu te trouxe deste país não somente para fazer você andar em carro do ano, para fazer você vestir roupa boa, comer bem, aleluia. Eu te trouxe aqui para mudar a história da sua vida, da sua família. É isso que Deus quer fazer conosco. Sabe quais são os meus tesouros? Eu falo por todo mundo, minha esposa também fala. Os tesouros que Deus me deu foi o Christian e a Gabriele. São meus tesouros, meus filhos. Acabou. Minha família. Já parou para pensar, você que é casado aqui? Se você divorciar do seu esposo, da sua esposa, como vai ser uma tragédia na sua vida? Vai ter que pagar child support, vai ter que pedir autorização para visitar filho, vai sempre ter alguém te incomodando por causa do passado que Satanás destruiu na sua vida. Mas nesta noite a presença de Deus vai fazer a sua casa ficar unida, porque Deus quer que você sirva a Ele em espírito e verdade. Deus tem um projeto na sua família, Deus tem um projeto na sua casa. E aliás, eu terminando aqui nesta noite com essa palavra, eu não posso deixar o Espírito Santo me levar para casa engasgado com isso. Eu preciso te falar que esta igreja está aqui como as demais igrejas responsáveis aqui, que prega a palavra cristocêntrica, que tem os seus líderes pautados na palavra. Sabe por que elas estão aqui nesse país ainda? Porque existem famílias dentro da igreja. Aleluia. Não são pessoas descompromissadas que estão aqui. São famílias que estão aqui. Por mais que você seja solteiro ou casado, mas eu estou dizendo de pessoas que têm as raízes da família. Pessoas que estão aqui, como diz a Bíblia, o Senhor faz até que o solitário viva em família. É a igreja do Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesta noite. Você quer que Deus mude a sua família? Você quer que Deus mude a sua história? Chega de só ver o outro prosperando. Deus nesta noite, usando esta palavra, essa campanha, Deus está resumindo tudo. Eu sei que talvez está sendo pregou muitas palavras sobre isso aqui durante esses dias, Obed-Edom, a arca, mas resumindo tudo, e Deus manda-nos nesta noite falar mais uma vez. Sabe o que vai acontecer através dessa campanha? É somente uma coisa: é Deus sendo glorificado e a presença dele entrando dentro da sua vida e da sua casa. Você quer que Deus mude a história da sua vida, da sua casa, da sua família? Sai do seu lugar aí, vem aqui na frente chorar aos pés do Altíssimo, no nome de Jesus, por favor. Aleluia. Para nós terminarmos orando pela sua vida. Vem apresentar as suas causas. Não adianta você chorar para o pastor Fernando todo culto: pastora por mim, pastora por mim. Está acontecendo isso, está acontecendo. Não é pecado orar, ou melhor, pedir oração. Não é pecado, querido e querida, falar talvez os mesmos problemas. Mas irmãos, o que mais nos dói é nós não assumirmos o nosso lugar para Deus de uma vez por todas mudar a história da nossa vida. Fecha os teus olhos agora. Deus quer mudar a história da nossa vida. Sabe a visão que eu estou tendo desse texto aqui para a sua vida? Sabe qual é a visão? É da arca chegando. A arca está vindo aí, entrando na Broadway.
Está vindo aí. E acontece um acidente. E no coração de Davi, do líder, Deus coloca: é na casa daquele irmão que tem que ficar a arca. É na casa dos membros do Life Change Ministry que tem que ficar a arca. Vamos levar a arca para lá. Vamos deixar a arca lá dentro da casa dele, para ver o que acontece. Aleluia. Se você abrir as portas do seu coração, escuta isso, é profético. Se você abrir as portas do teu coração, se você abrir as portas da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, por mais que eles não queiram, mas você está aqui para abrir as portas, Deus vai dizer: eu sou bem-vindo, então você também será bem-vindo nos meus planos, nos meus projetos. Deixou a presença de Deus entrar? Então agora, nesses 3 meses de campanha, Deus está te desafiando se Ele tem poder de mudar a tua vida, a tua história ou não. Feche os teus olhos. Enquanto o sol está solando aqui, eu quero começar a orar por você. Essa campanha é a campanha que Deus vai mudar muitas coisas. Eu fiz uma campanha há uns meses atrás com o título Cristo, Solução Já. Irmãos, tem poder nas campanhas. Não é por causa da campanha, mas é por causa da intenção dos nossos corações na presença do Senhor. Cristo, Solução Já. Irmãos, quantos testemunhos eu escutei daquela campanha. Campanha que Deus começou a dar visto para as pessoas. Deus começou a curar enfermidades, curou câncer na campanha. Que Deus começou a dar papel de autorizações aqui na área escolar para as pessoas que fizeram prova. Deus começou a fazer coisas tremendas naquela campanha. E nesta campanha, trazendo a arca para minha casa, nós queremos profetizar uma nova história para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Querido e amado Deus, nesta noite, aí está o teu povo recebendo, abrindo as portas da sua vida, para que a tua presença comece a adentrar dentro das suas casas. Senhor, nós não queremos receber esta presença de qualquer maneira na nossa vida. Senhor, nós não queremos tocar na tua presença, na tua arca de qualquer maneira. Senhor, nós queremos ser ministros de uma nova aliança por causa da tua presença. Em nome de Jesus agora, no mundo espiritual, nós damos uma ordem agora: seja salvo este marido, seja salvo esta irmã, seja salvo este filho, seja liberto agora, em nome de Jesus, das drogas e da prostituição, esses filhos. Em nome de Jesus agora, nós queremos declarar, meu Deus, no mundo espiritual, o Senhor vai começar a abrir portas de trabalho neste inverno para a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, não vai faltar o pão na tua casa. Em nome de Jesus, não vai faltar a água na tua casa. Em nome de Jesus, não vai faltar condição de pagar o gás. Não vai faltar condição de pôr gasolina no carro. Em nome de Jesus, o teu carro vai funcionar bem. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus na tua casa e na tua vida. Começa a receber agora. Começa a receber. Quando o irmão estava contando testemunho, Deus manda te dizer: aquele que começou a boa obra vai concretizar, vai terminar. Conta os dias. Conta os dias, olha. Você vai dar um testemunho. Conta os dias. Em nome de Cristo Jesus, abençoa o teu filho. Em nome de Cristo Jesus, abençoa o teu filho. Em nome de Jesus, abençoa o teu obreiro, Senhor. Em nome de Cristo Jesus,
Vai usando esses varões dessa igreja, em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar, Senhor, uma bênção especial na vida espiritual desses homens dessa igreja, em nome de Cristo Jesus, 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 em nome de Cristo Jesus. Irmã, Deus está me mostrando o número 4. Quero amar somente a ti. Não é o quarto homem na fornalha de fogo, não, nem os 3 na fornalha de fogo. Deus me mostra o número 4 que Deus está falando. Teu marido, você, tua filha e teu filho. 4. 4. Tua mão tem 5. Olha que coisa interessante Deus manda te dizer. 4 são vocês. E o dedo número 5 é Deus. Deus manda dizer para você realmente levantar a tua mão dentro da sua casa e não pedir mais, começar a agradecer, porque Deus, como 5º, está entrando com providência dentro da sua casa. Salvar, libertar, prosperar. Deus vai fazer uma obra bem breve dentro da sua casa. Assim diz o Senhor. Vai prosperando as tuas filhas, Deus. Vai prosperando as tuas filhas. Xarabadacori canta labassuri anda labaxanda labassuri anda labarras. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a vida dessa irmã melhor do que eu. E eu nesta noite, irmão, Deus manda te dizer que esse teu choro não é de alegria, mas é um choro de tristeza. Deus manda te dizer que vai transformar a tua tristeza em alegria, o teu choro em contentamento, assim diz o Senhor. Deus está me dando uma visão, arrancando umas vestes sujas. E Deus manda dizer, vai colocar uma túnica branca de linho. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Me ensina a ter santidade. Deus está operando coisas maravilhosas na sua casa. Creia, creia. Abençoa Jesus, abençoa Jesus. Abençoa Jesus, abençoa. Abençoa, meu Deus maravilhoso. Abençoa a tua filha, meu Deus. Abençoa a tua serva, meu Deus maravilhoso. Vai abençoando, vai abençoando. Vai entrando mesmo nessa casa. Vai entrando nessa vida. Vai sarando todas as feridas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai sarando todas as enfermidades. Vai curando todo o mal. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus manda dizer, serva, que este cansaço, Deus, vai começar a renovar a tua vida. Você tem falado com Deus assim, Deus, estou cansada. Não é verdade? Deus manda dizer, diga ao fraco, sou forte. Daqui uns dias você vai começar a cantar um hino assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortaleceu. Eu posso todas as coisas daquele que me fortaleceu. Eu posso todas as coisas daquele que me fortaleceu. Eu posso todas as coisas daquele que me fortaleceu. Aleluia, aleluia, aleluia. E nada que a irmã fizer vai ser com o braço cansado. Tudo que você fizer, Deus manda dizer, vai prosperar. Mexe com minha estrutura. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todas as feridas. Em nome de Jesus. Ensina a ter santidade. Em nome de Jesus. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Eu queria que você levantasse a sua mão direita para o céu agora. Faz um milagre. Levanta a sua mão direita para o céu agora. O Espírito Santo está dizendo que tem pessoas que estão cansadas aqui nesta noite. Cansadas do trabalho, cansada dos problemas, cansada das dificuldades, cansada da falta da carteira, cansada da falta do green card, cansada porque está sentindo saudade da família, cansada por causa do problema conjugal, cansada por causa do filho, cansada porque as pessoas estão perseguindo, cansada porque ainda não chegou o tempo. Deus manda dizer, aleluia, que vai descer uma glória aqui sobre a vida de vocês, uma nuvem aqui sobre esta igreja, e Deus manda dizer que uma
a chuva vai descer para poder lavar, fertilizar, mudar a história de vocês nesta noite. Levanta a sua mão, e você que é renovado, deixa Deus te renovar nesta noite. Aleluia. Se você já é batizado com o Espírito Santo e pode agarrar alguém aí do seu lado, dá a mão, abraça alguém agora e começa a orar junto com esse irmão, com essa irmã. Aleluia. Porque Deus quer fazer do teu fogo entrar na vida desse irmão. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, começa a derramar de uma glória aqui nesta noite, por causa da presença do Senhor, por causa da tua arca. Senhor, vai começar a prosperar a nossa vida, vai começar a renovar a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa a fluir um rio de água viva aqui neste lugar. Vai dar tudo certo. Deus vai fazer prosperar a sua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está me mostrando uma nuvem aqui sobre este lugar nesta hora. Deus está dizendo a mim que esta nuvem é para que o sol não te canse mais. Deus está me mostrando uma nuvem aqui para te proteger. Há uma proteção de Deus sobre esta igreja aqui nesta noite. Deus está me mostrando uma coluna ligando o teto ao chão desta igreja. E Deus está me dando a interpretação desta visão nesta noite. A coluna que liga o teto, ou liga o céu à terra. Deus está dizendo que está estabelecendo uma coluna nesta casa aqui nesta noite. Deus está dizendo que esta coluna é uma coluna que vai sustentar a sua casa. Há uma coluna de Deus aqui para poder proteger a tua casa. Não vai cair o teto sobre a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Deus não vai deixar desmoronar os teus planos. Sabe por quê? Porque a presença dele é dentro da sua casa. Tua mão me sustentou, digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, sim, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, sim, eu louvarei. Deus está fazendo algo tremendo aqui nesta. Você acabou de ouvir mais uma preleção na voz do pastor Sandro Begnami. Para contato e convite, ligue 617-224-3031 ou mande correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus alcancem a todos que ouvirem essa mensagem e sejam ricamente impactados pelo poder de Deus. Amém.